Sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, vamos ler o Evangelho do dia, para que assim possamos meditá-lo. E o Evangelho é uma continuação do Evangelho do dia de ontem. E, portanto, vamos ler São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Veja, caríssimos irmãos e irmãs, ontem nós ouvíamos a passagem do jovem rico. Aquele jovem que saiu do encontro com nosso Senhor triste, porque ele tinha muitos bens e estava então apegado a seus bens. E portanto, quando ele vai embora, Jesus então diz isso a seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Mas é preciso que nós entendamos o seguinte: Jesus não está condenando a riqueza em si mesmo. Ou seja, Jesus não está dizendo que aquele que é rico não poderá entrar no reino dos céus ou que a riqueza de fato o impedirá. Mas nosso Senhor está dizendo que aquele que é rico, aquele que tem muitos bens, facilmente se apega a esses bens, colocando-os acima do reino, colocando-os acima de Jesus, acima de Deus, né? E, portanto, é aqui que devemos estar alertas, né? Porque, de fato, o apego, ele não se dá somente àqueles que têm muitos bens, mas também o apego se dá àqueles que têm poucos bens. Por exemplo, às vezes nós podemos ter, não sei, né, um carro, né? E hoje não precisa ser rico para ter um carro, né? Mas se é tão apegado a esse bem, tão apegado, que ele pode ser um obstáculo para a nossa salvação, né? E veja, naquele episódio de ontem, a riqueza impediu aquele jovem de fazer a vontade de Deus. E muitas vezes também o apego às coisas
nos impedem de fazer a vontade de Deus, de colocar Ele em primeiro plano na nossa vida, ou seja, de talvez deixar uma realidade de pecado e vamos nos deixando, então, nos apegarmos. E, ao mesmo tempo, depois, São Pedro diz a Jesus, né? Ao contrário daquilo que aconteceu com o jovem, ele diz, nós deixamos tudo, Senhor, né? E o que receberemos, né? Claro que a pergunta, né, de Pedro é uma pergunta que mostra, ou seja, que ele tem um certo interesse, né? Mas, de fato, ou seja, sempre quando nós fazemos alguma coisa, temos um certo interesse. O interesse aqui, de fato, é de ganhar o céu, de ganhar a eternidade, né? E Jesus diz, ou seja, aquele que deixa o campo, aquele que deixa os pais, né? Deixa mães, filhos, ou seja, casa, irmãos, por causa do meu nome receberá 100 vezes mais. E receberá em herança a vida eterna. Ou seja, é claro, Jesus aqui não está dizendo que não se deve cumprir o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Mas Jesus está nos dizendo que a primazia é amá-lo acima de todas as coisas. Então, ou seja, se Ele nos chama a segui-lo de mais perto, ou seja, se Ele nos pede a fazer algo, de fato devemos obedecê-lo em primeiro lugar. E acima dele está todas as outras coisas, até mesmo o amor para com os nossos pais, para com os nossos irmãos, para com as coisas, os campos, aquilo que temos. Ou seja, Jesus quer dizer para nós que o amor a Deus e a obediência a Deus, o seguimento de Deus, deve estar acima de todas as coisas. Nada deve nos prender a seguir a Jesus e fazer a sua vontade. Nem mesmo os nossos parentes, os nossos irmãos, nem mesmo os nossos bens, né? Ou seja, devemos ter um coração livre, um coração desapegado para seguirmos a Jesus. E mesmo que nós não sejamos chamados a viver uma vida religiosa, uma vida sacerdotal, uma vida dedicada somente a Ele, mesmo em nossas casas, no matrimônio, seja onde for o nosso estado de vida, é necessário que ponhamos Deus em primeiro plano, porque um rico, seja aquele que está apegado às coisas, que está apegado a si mesmo, não entrará no reino dos céus, dificilmente entrará no reino dos céus, né? Então, que possamos pedir a graça de Deus, sejamos nós ricos ou pobres, peçamos a graça de sermos desapegados e que possamos colocar Deus em primeiro plano na nossa vida e que possamos obedecê-lo em todas as coisas. Nós vos damos graças, Senhor, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado por estar nos acompanhando nesse canal. Se você ainda não faz parte dessa família, se inscreva e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.